Bom, nova prestação de serviço do Giro do Boi, agora com um assunto diferente. Não vamos falar de manejo, sanidade, genética ou nutrição. O assunto é comunicação rural e como ela tem potencial para ajudar a nossa produção agropecuária a se tornar ainda mais rentável e o produtor rural mais respeitado. Eu recebo aqui nos estúdios do Giro do Boi o diretor do Núcleo de Estudos de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing, membro da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios e integrante do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, o José Luiz Tejon. Tejon, muito bom dia, obrigado pela sua presença no Giro do Boi. Bom dia, Sérgio, prazer estar com vocês aqui. Você sabe, Tejon, que a sua presença aqui está sendo requisitada há muito tempo, mas a gente queria ganhar uma maturidade suficiente no programa para poder levar essas informações interessantes e que toca, de certa forma, o produtor rural que Sim. precisa cada vez mais ser respeitado por todos. E me parece que tem até uma pesquisa que aponta, né, que 80% da população urbana ela tem na profissão rural uma profissão muito respeitada, assim como é o bombeiro, o policial, o médico, Isso. né? Nós já fizemos 3 pesquisas nas grandes cidades brasileiras e essa nos surpreendeu positivamente, não é? Porque o próprio pessoal do campo tinha uma ideia de que não eram bem vistos, aquelas ideias do passado, né? E essa pesquisa nas grandes cidades revelou que as 5 atividades que a população urbana brasileira considera como mais importante para suas vidas é bombeiro, médico, professor, policial e produtor rural. E não é também de se admirar, por outro lado, porque hoje o cidadão recebe informação de tudo que é jeito, né? Estamos aqui, mas isso aqui é também visto pelas cidades, né? Então, as informações chegam em grande quantidade e o pessoal vai tomando consciência da limitação de recursos que o planeta possui. Agora, nesse instante, por exemplo, na Venezuela, você tem uma corrida do cidadão aos supermercados para se abastecer, com medo de falta de comida, né? Então, a produção agropecuária brasileira, outro dado interessante da pesquisa, revela também que o brasileiro não acredita que no Brasil possa faltar comida. Pode acontecer isso? O cidadão acha que... A água já está faltando, né? Não, o cidadão acha que não pode faltar comida no Brasil. Ah. Por quê? Porque o Brasil tem, ao mesmo tempo, esta percepção de ser um país de produção abundante. Então, o produtor rural, ele tem uma importância na sociedade. Sempre teve, mas ele tem uma importância bem mais percebida hoje do que no passado. Outra coisa, uma das suas principais sentenças, professor, sobre esse assunto, né, essa comunicação do agro com o meio urbano, né, e que nós estamos abordando hoje, é justamente essa comunicação e agronegócio. Sem comunicação, agronegócio ele seria só agro, na sua opinião? Como poderia nos explicar, o senhor poderia nos explicar melhor esse conceito? Porque as pessoas consomem informação, as pessoas consomem aquilo que são educadas. Precisa dar um exemplo curioso, interessante, de um produto que no Brasil vem caindo extraordinariamente o consumo, é a batata doce, por exemplo. Em contrapartida, lá nos Estados Unidos, a Comissão de Produtores de Batata Doce faz um trabalho de levar para o cidadão pratos feitos com batata doce, falar da importância da vitamina da batata doce, e o consumo da batata doce lá nos Estados Unidos cresce. Ou seja, nós somos totalmente consumidores de informação, de percepções. O que a gente coloca na cabeça é aquilo que a gente vai aprender a gostar. Portanto, a educação, e quando a gente fala dessa comunicação, nós falamos muito no sentido de uma comunicação educadora, né? E no caso dos alimentos, a comunicação educadora é sagrada. Portanto, nós somos totalmente dependentes no mundo, para tudo, da comunicação. No caso do alimento, da bebida, o conhecimento dos valores que ela traz, ela vem embutida na comunicação. Bom, o mundo agro, professor, apesar de ter todo esse peso, né, o senhor acredita que esse setor demorou muito para abrir os olhos para a comunicação, principalmente quando falamos de comunicação externa do agronegócio, ou seja, a comunicação para a população urbana? Não sei se o senhor entendeu essa pergunta. O que está faltando, então, para ter essa Falta coisa no Brasil uma convicção maior da importância disso.
ao contrário de outros mercados, como, por exemplo, o Café da Colômbia faz um trabalho de comunicação espetacular. Não é só. De que forma que eles fazem? De que forma que eles fazem, por exemplo? Eles fazem comunicação de todos os tipos, nos pontos de venda, com propaganda, merchandising em filmes de Hollywood, participação em torneios de tênis. Escolheram um símbolo do Café da Colômbia, que é um produtor rural. Ele é escolhido dentre os produtores rurais, o famoso Juan Valdez, que é escolhido dentre a família dos produtores rurais, que anda pelo mundo, né, naquele símbolo, puxando uma mula que carrega o café, que é produzido nas verdadeiras montanhas da Colômbia. Ou seja, nós somos muito, Sérgio, nós adoramos história, né? Então, contar história, você aqui... Comprar sonhos. Contar essas histórias que têm fundamentos verdadeiros e legítimos, elas não podem ser simplesmente ilusões, mas, por exemplo, você está mostrando aí, você mostrou agora há pouco, um pessoal produzindo aí um gado extraordinário em integração de pecuária e lavoura, por exemplo. Para fazer isso, tem uma história lá de alguém que teve essa iniciativa, de alguém que formou uma equipe que dá um trabalho diferente, né? Claro. De alguém que foi estudar isso. Então, existe ali, neste exemplo, uma paixão, uma história. Então, em marketing, em comunicação, não é só nós falarmos do resultado da carne ou do resultado mais técnico da coisa, mas é a paixão e é o amor. E em outros países isso é muito bem feito. Estados Unidos dá um show imenso nesse sentido. A Holanda é um talento. Agora eu estou indo em fevereiro dar aula na França, lá em Nantes, e nós vamos participar do Salão Internacional de Agricultura de Paris. Ou seja, o cidadão francês tem uma paixão. Aquilo é um festival de produtos maravilhosos apresentados para o consumidor final. Então a comunicação está embutida na nossa vida, e no caso do alimento nós ainda somos muito a arroba do boi, ainda somos muito o bushel da soja, ainda somos muito o container, né? Essa parte mais pesada. Nós precisamos cada vez mais sermos a parte final, um contrafilé, a Peter Luger, né? E o que está ali por trás dele, desde a sua origem, desde a sua originação lá no campo até a forma com a qual um chefe de cozinha prepara um contra a Peter Luger aqui num restaurante de São Paulo, que é maravilhoso. Estas coisas todas são histórias que têm que ser contadas. E o cidadão gosta, o consumidor gosta da história. Por isto, a origem de onde vem o boi, como ele é feito, as pessoas que fazem, as histórias que estão ali por trás, o folclore, a música que está ali, tudo isto tem que ser contado na ponta final. E muda conceitos isso? Como? Muda conceitos? Muda conceitos, porque muda percepções, né? Os seres humanos são movidos por paixão, por emoções, e isto muda a forma com a qual você se relaciona com um produto, você se relaciona com uma geografia, com uma região. Você pega o turismo internacional, o que a gente faz quando a gente vai fazer turismo? Além de ir em museu, show, muita gente vai fazer shopping, mas vai comer. É comida, é bebida, né? Então é a comida da Toscana, é um prato sensacional que você encontra numa região do mundo. Então o alimento é cultura e o alimento é comunicação ao longo dos tempos. E na história lá do passado, os reis mais poderosos eram aqueles que conseguiam ter comidas que eram produzidas em reinos distantes. A grande forma de manifestação de um poder, quando você recebia convidados, era poder servir alimentos que eram produzidos distantes. Então, a mesa sempre foi um local de um cerimonial riquíssimo. Que conversa bacana, né, pessoal? Mas eu tenho muita coisa para conversar com o senhor ainda sobre essa questão da comunicação, essa visão da própria indústria, por exemplo, nessas campanhas da carne. Vê o Tony Ramos aí abordando cliente no supermercado, abordando um chefe de cozinha, abordando uma dona de casa, adentrando as residências, né, aleatórias. E aí você está comendo essa carne, e o consumo aumentou muito no Brasil de carne, graças a essas campanhas de valorização do produto que o pecuarista está ali
produzindo lá, como a gente mostrou agora há pouco, com extrema maestria, naquele caso, aqueles dois pecuaristas de Chapadão do Sul e de Amambaia. Mas não sai daqui não, professor, que tem bastante coisa para a gente conversar no próximo bloco. E o nosso convidado de hoje também já está a postos para mais um bloco de perguntas e respostas sobre desenvolvimento da comunicação rural no nosso país. José Luiz Tejon Megiro está aqui do nosso lado. Professor, e bacana, o senhor fala com a alma, né, quando o senhor... Mas é o que o senhor mais sabe fazer. E quando a gente gosta do que faz também, o negócio vai... Por exemplo, o senhor falou agora há pouco dessa questão da propaganda e tal. Recentemente, na final de uma das principais competições esportivas nos Estados Unidos, né, e da Copa do Mundo, os comerciais foi dedicado exclusivamente ao produtor rural, produtor de alimentos. E aqui no Brasil já existe também uma campanha bacana de fomento da carne, é o caso da JBS, falando da marca Friboi com o ator Tony Ramos. O senhor apoia esse tipo de iniciativa? Sem dúvida. A carne bovina não tinha um diálogo com a sociedade urbana, né? Ao contrário da carne do frango, que por anos foi muito bem trabalhada e teve um crescimento extraordinário do ponto de vista de pontos de venda, né? de aceitação. E no caso da carne bovina não havia isso. Então, quando a JBS decidiu investir em comunicação, ela, ao mesmo tempo em que, com certeza, ampliou este consumo da carne bovina, ela também fez com que criasse ali uma marca, né? E marca é uma coisa muito importante. As marcas significam contratos mentais com os consumidores. E a marca, ela, por um lado, ela significa também uma relação moral, uma relação de ética, porque aquela marca passa a representar ali uma segurança de relações. E isto não é só com o consumidor final, é uma segurança de relações com toda a cadeia que envolve. E no caso de agronegócio, que é a tradução de agribusiness, que foi inicialmente estudado e trabalhado esse conceito na Universidade de Harvard, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando lá os professores, Ray Goldberg, né, com quem eu tive o prazer de estudar, viram que o negócio de alimento e de bebida, ele não podia ser visto isoladamente. Não é só a agroindústria que processava, não é só a indústria de fertilizante ou de sal mineral, não era somente o produtor rural, era uma cadeia que se coligava. E mais bem sucedida era a cadeia que tinha esses elos bem conectados, bem harmônicos. Porque ao esses elos estarem conectados, você diminuía o risco de falhas entre essas conexões. E outra coisa que se deduzia é que eu preciso ter a minha cadeia da carne bovina bem orquestrada, porque eu vou estar competindo com cadeias de outras carnes. Eu vou estar competindo com cadeias de outras coisas não proteínas. Então, é uma competição de uma amarração de um contexto todo. Não apenas eu isoladamente brigando contra o meu fornecedor ou brigando contra o meu cliente. E neste jogo, que é um jogo que, quando não existe esta organização, este jogo terrível aparece. Você tem, às vezes, os momentos brasileiros revelam isso. Uma indústria de laranja vai bem, o produtor de laranja vai bem, de repente a indústria vai mal, o produtor sofre aqui, o consumo mundial do suco de laranja cai por falta de uma comunicação da importância do suco de laranja, e aí você vê uma desconexão, uma bagunça na rede. A cadeia tem que estar conectada, né? A cadeia briga entre si. Briga dentro dela. Então, a grande luta competitiva é de uma cadeia produtiva harmônica, com outras cadeias produtivas que vão estar competindo. O professor, o senhor ouviu o recado que o Tony Ramos deixou para o pecuarista? Eu já soube desse recado, mas não vi ainda. Vamos ver como é que é? Roda aí, pessoal, o professor dá uma assistida aqui. Olá, nós estamos aqui no meio das gravações de mais uma campanha Friboi. Dei uma saidinha de um outro lado aqui que eu estava para poder lhe dar esse recado aqui para vocês. Eu não poderia deixar de agradecer o responsável por tudo isso, que é você, o nosso parceiro pecuarista. Eu fui aprendendo muitas coisas durante a campanha, e principalmente a necessidade de informar o grande público pelas qualidades de higiene, conservação, abate, preservação que o produto tem que ter. E eu fui aprendendo, e nós todos aprendemos juntos nos últimos anos que essa parceria de sucesso é fruto de muito trabalho e dedicação em todas as etapas
desde a precocidade da criação, importância da castração, acabamento das boiadas, vacinação, pelo amor de Deus, como é importante, e transporte até os processos de controle de produção, qualidade e programas de tipificação e bem-estar animal. Essa conquista também é de vocês, afinal nós funcionamos como uma engrenagem, um time coeso e focado em resultados. Parabéns, parabéns de verdade. É importante para mim que faço, digamos, o anúncio de uma marca, saber que essa marca tem centenas, milhares de pessoas que estão aí zelando pela marca, mas zelando fundamentalmente pela qualidade. Só se progride na vida com qualidade, com seriedade. E é isso que nós conseguimos formar, porque juntos somos a marca líder em vendas no Brasil. E aí, seu boi é Friboi? Participe desse movimento. Vem com a gente, procure a unidade JBS mais próxima de sua fazenda. Teremos todos o prazer em recebê-lo aí para bons negócios. Ah, nunca se esqueça, JBS e você, pecuarista, juntos por um boi de sucesso. Muito obrigado da minha parte a todos e parabéns a todos por esse Top of Mind, um dos mais importantes prêmios de venda neste país e principalmente por eu ter tido a aventura de participar de um movimento que continua na reafirmação de uma grande marca como Friboi. Carne confiável, tem nome, Friboi. Juntos por um boi de sucesso, pecuarista e JBS. Um grande abraço a todos. Bom, professor, o departamento de marketing da JBS que fez essa gravação nos informou que foi uma conversa espontânea. Que saiu, ele estava fazendo uma gravação de comercial da campanha, aí de repente ele foi lá, eu quero mandar o recado. Ele se propôs a gravar isso aí, claro, sem script, sem nada. E é exatamente tudo que o senhor acabou de dizer para a gente, né? Claro, e você veja, nós vivemos um planeta, mais do que épocas passadas, de sonhos, né? Seres humanos desejam realizar seus sonhos. Para que esses sonhos sejam realizados, em todas as coisas, e no caso do alimento, da carne, da proteína da mesma forma, alguém tem que fazer. Alguém tem que entregar, tem que produzir e entregar. Então, quem produz e entrega esse sonho na origem é o pecuarista, que, além de tudo, ele cuida também de meio ambiente, ele cuida também do aspecto da saúde. E outra coisa importante, hein, falando de marketing do agronegócio, nós estamos vendo uma crise hídrica gigantesca. E era também importante que a própria categoria e os líderes do setor entendessem e aproveitassem este momento para dizer que produtor rural não produz só carne, não produz só vegetal, produz água também. Quando ele faz um bom trabalho de conservação de solo, e quando ele cumpre as leis de conservação de solo, como tem aqui no estado de São Paulo, microbacias, ele está produzindo água também. Então este vínculo, como é o caso aí que o Tony Ramos, espontaneamente, ele é um cara brilhante, né? Um ser humano muito evoluído. Quando ele teve essa iniciativa, é muito importante. E eu acrescentaria ainda mais que creio que teremos mais para frente comerciais, filmes de JBS revelando ao cidadão urbano este carinho e esta qualidade toda que é feita lá no campo. E aqui uma coisa que me parece óbvia, que é importante que as pessoas entendam também. Uma companhia como esta hoje, ela é olhada no mundo inteiro através de microscópios. Responsabilidade muito grande. O que você tem de organizações, de entidades de defesa de consumidor, de bem-estar animal, o que você tem de gente, interesses também de competidores, não é? De concorrentes, o que você tem em cima de uma organização como esta, de olho, de microscópios olhando, é muito difícil imaginar que um executivo dessa companhia possa aceitar a ideia de correr riscos numa relação de confiança com o seu produtor. Seria uma coisa assim, insana. Portanto, professor, o mundo mudou. O senhor entrou num assunto agora que eu queria convidar o pessoal de casa. Na segunda, terça e quarta-feira de carnaval, quero fazer um convite. O McDonald's Corporation, estou dizendo McDonald's lá de Chicago, comandada por Chicago, autorizou o programa Giro do Boi, da JBS, a entrar e fazer todas as gravações
na unidade de processamento do McDonald's aqui de São Paulo. Então, para você ter uma ideia, eles não deixam, Eu visitei essa unidade. Então, mas eles não deixam gravação, não celular, deixam. tudo. Pois nós estivemos. Não pessoal, deixavam. Nós estivemos dentro de. Vamos mostrar todo o processo de produção, professor, do hambúrguer famoso do McDonald's mundial, nesses 3 dias de carnaval, segunda, terça e quarta-feira de cinzas, né? Que bacana, para você ver como uma empresa, uma corporação como essa, ela acredita e confia na sua parceria, né? Ela vai lá, abre as portas, está aqui, pessoal. Essa carne que eu tenho, esse produto que eu tenho. Uma companhia, uma corporação como essa, McDonald's e JBS hoje, uma líder mundial, eles são muito visados. Muito. Como te disse, existem olhares microscópicos e telescópicos em cima para pegar qualquer problema que possa acontecer ali. Mas quando são empresas sérias, não tem. Então, eles não podem se permitir a um risco, por exemplo, de relacionamento de confiança, até porque ele precisa que este fornecedor dele, o pecuarista que aí está, seja alguém extremamente desenvolvido e sério, porque qualquer problema que aconteça ali na originação repercute de uma maneira estrondosa e gigantesca lá na frente. Exatamente. Então, o McDonald's hoje mostra para o consumidor de onde vem o leite, mostra de onde vem a carne, mostra como é feito isso. E quando você vai à unidade de produção deles ali, o rigor de higiene, o rigor sanitário é simplesmente espantoso. Com tudo isso, ainda inventam que o hambúrguer podia ser feito de minhoca. Com tudo isso. Imagina, vamos mostrar. Não é? Vamos mostrar, viu, pessoal? Não se esqueça, segunda de carnaval, terça de carnaval e quarta de cinzas, 3 programas especiais no Giro do Boi, mostrando como é feito todo o processamento dos hambúrgueres do McDonald's Brasil e, consequentemente, McDonald's Mundial. É uma NASA, é uma operação de ir a Marte. É verdade. Professor, a partir do momento que, uma última pergunta, depois eu quero já te fazer um convite para o senhor falar sobre o Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, numa outra oportunidade aqui no programa. O nosso papo é muito bacana, bem descontraído, mas deixa eu fazer mais uma última pergunta. A hora que as sociedades urbana e rural, elas estiverem em sintonia extrema e completa, como que esses dois lados irão se beneficiar, professor? É uma integração, a gente vê cada vez menos essa distância, porque o Brasil tem crescido nos últimos 20 anos no interior. E o interior é uma amálgama, né, entre essa vocação brasileira de agronegócio, de grãos, de hortifruti, de carnes. É um país que tem essa vocação, é um país tropical. Aprendemos a dominar a produção em ambientes tropicais e esse crescimento do Brasil se dá no interior brasileiro. E o interior brasileiro é uma amálgama completo entre uma base econômica, financeira de produção, mas ao mesmo tempo uma qualidade de vida em diversas cidades do país que tem crescido em função desta irrigação econômica. Quando você olha lugares como São Paulo, megalópolis como São Paulo, Rio de Janeiro, este cidadão que aqui está é um cidadão que ele desejaria que o campo se aproximasse. Ele vai querer cada vez mais que o condomínio tenha ali também frutíferas, que o condomínio onde ele está tenha ambientações agrícolas. E ele cada vez mais ele busca comida, alimento, bebidas que tragam para ele um sonho, uma música do interior embutida ali dentro. Ele não vai ao campo, ele não vai virar um produtor, mas ele quer que este campo se aproxime da cidade. Então, quando uma companhia mostra para o consumidor final dela aqui em São Paulo de onde vem o boi, de onde vem a batata, de como é feito o cacau do seu chocolate, como é feito, de onde vem o leite, estas coisas todas elas não são mais assim. Faço isto porque eu quero agradar o produtor. Faço isto porque isto faz parte da inteligência de marketing da companhia. Que maravilha. O senhor promete voltar aqui no Giro para falar sobre agropecuária sustentável? Sempre um prazer estar com vocês e parabéns pela dinâmica do programa, parabéns pela iniciativa, né? Você tem aqui um programa que se destina a conversar com os produtores. E os produtores, falando rapidamente do Conselho Científico, a produção
a agropecuária no mundo hoje, ela é tecnologia, ela é ciência. Então, quando você mostra um exemplo de integração lavoura-pecuária, França, essas coisas todas envolvem tecnologia, envolvem gestão e envolvem trabalho. E a gente cresce muito assistindo e vendo e imitando quem progredir. Bacana. Obrigado, professor. Obrigado, Sérgio. Prazer meu. Com nossos compradores já apostos para trazer os preços atualizados, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí.